Olá, tudo bem? Hoje vamos analisar o capítulo 18 de Lucas. Vamos, aprender um pouquinho com este capítulo. Então, convido você, se você puder, pegar a sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura que nos diz assim: Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Normal, né? Parece ser uma coisa assim normal nos dias de hoje também, né? Naquela mesma cidade havia também uma viúva que vinha até ele dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Vamos parar por aqui e analisar até aqui. Quando Jesus, antes dele contar a parábola, ele fala por que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Nós lidamos muito com pessoas, incrédulas, pessoas que não têm temor a Deus. Às vezes você lida, com o seu próprio pastor da igreja, não que o pastor não tenha, temor a Deus, mas o pastor tem um coração duro. Quando você vai pedir algo para ele, uma ajuda para ele, ele nega. E esta é a razão por que nós devemos, sempre estar em oração, colocando Deus na frente, Olha, Senhor, vai na frente porque, os nossos inimigos são muitos. Então eles atuam, na mente das pessoas, endurecendo corações, de próprios cristãos. Às vezes você acha, porque a pessoa é cristão, a pessoa é uma pessoa bondosa, uma pessoa que vai te responder o que você está pedindo, mas não é assim, porque nós vivemos, em volta de nós temos uma legião de demônios trabalhando contra os nossos desejos, e nós precisamos de quê? Olha o conselho que Jesus passa. Sempre estar orando e nunca desanimar. Orando por quê? Para nós mesmos. Nós precisamos de muita proteção divina. Todos os dias. É quando acorda, quando levanta, Senhor, me protege. Coloca teus anjos em volta de mim. Abre as portas que o inimigo está tramando fechar, ou que já fechou. Que o Senhor não permita. Por isso que nós temos que orar sem cessar. Aqui a gente vê que a viúva sempre ia ao juiz para que ele, desse a ela o que ela estava pedindo. Vamos continuar a leitura. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois disse consigo: embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, mas como essa viúva me importuna muito, eu julgarei sua causa, para que não aconteça que ela venha a molestar-me mais. Então ele falou: eu vou resolver o problema dessa viúva para ela sumir da minha frente. Mas por que ele fez isso? Por causa das orações da viúva, que ela sempre estava ali, pedindo a Deus, e também, ele negava. Todas as vezes que ela ia lá: não posso, não quero, não dá. Ela ia de novo: não posso, não deve, não dá. Às vezes a gente tem que ser igual aquela criança teimosa, Mas se você tem um Deus tão grande, aquela viúva, ela estava entendendo que ela estava trabalhando não com o juiz, ela estava trabalhando, pelejando, lutando contra uma legião de demônios. Mas ela estava ali, orando sem cessar. Às vezes você procura algo que não tem, você não consegue nunca. Por quê? Porque você não está orando. Aí as pessoas falam assim: é porque não chegou a hora, Você já ouviu esse ditado? Não chegou a hora. A pessoa vai e luta uma coisa: não é por Deus. Não chegou a hora.
A Bíblia diz que Deus nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Por que não chegou a hora? Por que ainda não temos? Porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Orando. Nós temos que orar sem cessar. E nunca desanimar, porque nós não estamos lutando contra homens. Nós estamos lutando contra legiões. Legiões. E para isso nós precisamos estar armados. Como diz o outro, até os dentes. E a nossa armação é o quê? É a proteção divina. É a proteção dos céus. Então Jesus disse: considerai no que diz este juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, mesmo que pareça demorado em defendê-los? Eu vos digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso é uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você está tendo fé em Deus? Você está achando tudo que é o tempo certo, é o tempo de Deus? Muita gente que ora, ele pede oração na igreja, pede tudo e pronto, amém. Mas ele não fica intercedendo a Deus: Senhor, me ajuda. Tira esses demônios que estão no meu caminho. Trava, Pai, as atitudes demoníacas que estão do meu lado, me atrapalhando a minha vida. Nós temos que orar, irmãos. É orar sem cessar. Por isso que Deus diz: ora sempre, nunca desanima. Porque nós estamos lutando contra demônios, legiões. É necessário a oração? É necessário. Deus, ele está sempre na frente. Nunca existe assim: ah, foi sorte. Não foi sorte, foi você que lutou, você que correu atrás, você que orou, você que pediu a Deus a sua proteção, você que confiou em Deus. Tem muita gente que não recebe bênção porque ela não confia em Deus. Ah, mas eu já pedi. Você pediu quantas vezes? Ah, eu pedi uma vez, 2 vezes. Ah, eu oro, peço oração, mas aquela oração não sai do telhado, sabe? Aquela oração fica sempre, não chega até Deus. Nós temos que saber orar. Saber chegar na presença de Deus. Contando para Ele o que nós queremos. Porque Ele é um Pai. Ele é misericordioso. Ele te ouve quando você clama. O próprio Jesus nos garantiu isso. Então tá aí. Olha que estudo maravilhoso que Jesus passa para nós. Advertência, né? Então fica aí que você possa, né, aprender a falar com Deus em nome de Jesus.